Fala, meus companheiros, minhas companheiras, a paz do Senhor Jesus Cristo, tá? Hoje eu tenho a mensagem de Jesus, tá? Da série Jesus para você. E a mensagem que a gente vai ler hoje, tá? Vai ser falando sobre a ceia, tá? A Santa Ceia do Senhor. Só que antes de a gente entrar na mensagem de Deus, né, de hoje, vamos orar, tá? Meu Deus, meu Pai, que o Senhor, Deus, venha tocar ela, Deus, que ela não venha pecar contra Ti, Deus. Que quando for chegar a Santa Ceia, tomar a Santa Ceia, saiba o significado, Deus, e não peque, Deus. Que tiver brigado com o irmão, tiver em pecado, que não tome a Santa Ceia, porque a palavra do Senhor fala, aquele que tomar a ceia do Senhor indignamente, em pecado, está se condenando a si mesmo. Então, para ela não perder a sua alma de bobeira, que antes dela fazer tudo, não só tomar a Santa Ceia, mas dar a sua oferta, tá? Entregar o teu melhor a Deus, que ela venha pedir perdão ao irmão ou à irmã, tá? Se fez alguma coisa de errado, mesmo sem ter feito nada, para poder beber a Santa Ceia dignamente. Isso é uma pessoa digna, não indigna. Tá? Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, Deus. Eu creio que vai fazer muitas coisas ainda, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome de Jesus, Deus, livra de todo mal, Deus. Perdoa os pecados dela que são falhos, todos nós somos, Deus. Abençoa, dá vitória, Deus. Em nome de Jesus, faça milagres, Deus, na vida, Deus. E venha cumprir o teu chamado, tua missão, como muitos profetas de Deus, e o próprio Jesus cumpriu aqui na terra. É isso que eu te agradeço, Deus. Eu te oro. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. E a mensagem do Senhor, né? Como eu já falei antes, falando sobre a ceia, sobre a ceia do Senhor, ela se encontra... Quem é pastor já sabe, né? Que toda Santa Ceia, né, o pastor, ele lê lá, né? Que é capítulo 11. E o versículo que a gente vai ler é 24, tá? Que o Senhor vem dizendo assim: tendo dado graça, partiu e disse: tomei, ou tomai, dependendo da sua Bíblia, tá? Comei ou comai. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto é em memória de mim. Não é de mim não, tá? É de Jesus. Jesus falando. Tá? Então a pessoa tomar Santa Ceia em memória dele, em lembrança dele. E aqui, né, o Paulo, ele vem ensinando para a igreja de Coríntios, né, que ficou até pra gente, né, no dia de hoje, no tempo de hoje, quando a gente vai tomar Santa Ceia, quando é o primeiro domingo do mês, igual é na minha igreja, dia de Santa Ceia. Em outras igrejas é o segundo, outros são o último do mês, né, depende da igreja, mas tomar Santa Ceia, toma. E os pastores lêem muito esse texto, né, que é o texto que Jesus deixou. Então o apóstolo Paulo, ele aqui está ensinando para Corinto o modo de celebrar a Santa Ceia, o que significa, o que é a Santa Ceia do Senhor, o que Jesus fez na última ceia dele, na Páscoa. Ele reuniu com os seus discípulos, né, em união e comunhão, que ele sempre vivia com os irmãos, que nós temos que viver, em igreja, no templo, na sinagoga. Ali orava, ele ensinava, e uma das coisas que ensinou foi isso, né, sobre a ceia do Senhor, que é algo muito importante, muito significativo, significa muita coisa. E o apóstolo Paulo falou que recebeu do Senhor, de Deus, né, para ensinar, falar que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou, o que aconteceu na última noite que Jesus Cristo foi traído, né, que ia partir, que ia morrer.
lá na cruz, lá no Calvário, para salvar a humanidade, para nos salvar, né? E ele falou o que aconteceu, como é que foi a Santa Ceia. Então Jesus tomou o pão, pegou o pão, levantou para o alto, deu graça. Foi igual quando fez a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos. É igual os pastores fazem antes de botar a ceia lá no altar, antes de distribuir a Santa Ceia, o cálice, né, o pão, para os homens, para as mulheres, para as crianças, que as crianças comem o pão, pode não beber o suco, mas o pão pode comer. Para toda a membresia, né, para a igreja toda. Claro, aquela que quiser. Porque tem igreja não, tem igreja que só toma Santa Ceia aquele que for casado. Só toma Santa Ceia aquele que for batizado. Só toma Santa Ceia o que tiver os dois, que foi batizado e é casado. E tem gente que respeita isso, né? Mas tem outros pastores que é mais liberal, outras igrejas que é mais liberal. Porque aqui Jesus não falou nada. Não fala que aqui foram batizados os discípulos todos. A Bíblia fala que Jesus foi. Foi batizado por uma pessoa que batizava pessoas, batizava almas, batizava pessoas, né, pregava e as pessoas se batizavam, igual nós se batizamos hoje nas águas. Né? Jesus batiza no Espírito Santo, mas os nossos pastores, João Batista naquela época batizava com água. Entendeu? Tem muitas igrejas que é mais rigorosa, mas tem outras que é mais liberal. Fala que quem tiver em comunhão e união com o irmão, igual o discípulo era com Jesus, pode tomar Santa Ceia. Sentir no coração de tomar, pode. Mas se a pessoa sentir que pecou contra Deus, tem algo com o irmão, para não tomar Santa Ceia. Porque isso é pecado, se a pessoa saber que está errado, está em pecado e tomar Santa Ceia, né? Está se condenando a si mesmo. Isso é bíblico, a pessoa tem que pensar antes de tomar a Santa Ceia, ver se pode. Por isso a Bíblia fala para examinar a si mesmo, antes de tomar, de comer e beber do sangue de Cristo. E Jesus, né, ele deu graça ao pão e partiu, distribuiu os pães para os discípulos, para os 12. Aí depois falou, tomai e comei. Primeiro beber o suco e depois comer o pão. Tá? Nossos pastores, eles consagram lá antes de botar lá no altar, distribuir, mas tem que orar. Né? Orar. Antes da gente tomar, também pegar o cálice, né, o pão, a gente tem que orar, fazer a nossa oração com Deus. E depois tomar. Que Jesus deu graça. Mas é uma oração, deu graça, ele orou para Deus, ele orou para o Pai, falou com o Pai, então nós temos que falar com o Pai, deu graça. Então a graça aqui é a oração, ele levantou para o alto e orou, Deus a consagrar, abençoar aquele cálice. Tem alguns pastores, algumas igrejas que até nas horas, antes de tomar Santa Ceia, trocam de cálice, de pão, com o irmão. Entendeu? E fala, eu tenho comunhão contigo. As pessoas perguntam, eu tenho comunhão com o irmão, eu tenho comunhão contigo. Entendeu? Depois, quando o pastor dá o aval, e ali foi Jesus, deu o aval para os discípulos. Tomar e beber, e você toma. Vai e come. Entendeu? E isto é o meu corpo. Jesus depois falou, meu corpo partido por vós, que significa o corpo de Cristo, o pão. Para quem não sabe, né? E o suco é o sangue de Cristo, significa o sangue de Jesus, aquele sangue derramado na cruz. O pão, o corpo, que foi todo machucado também na cruz, na crucificação, todo cheio de buraco, todo machucado, depois da escoteada que ele levou, aquela escoteada toda. E
Jesus deu, né, um ensinamento para os discípulos. Falou para sempre, quando for tomar a Santa Ceia, lembrar da memória de Cristo, lembrar de Jesus Cristo. E isso vai falando no versículo 25, semelhante também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o Novo Testamento. No meu sangue, fazer isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Jesus reforçando, falando. Muitas pessoas, né, depois que tomam a Santa Ceia, dobra o joelho, né, ora de novo com Deus, agradece por mais uma oportunidade de estar vivo, de estar na casa de Deus, de estar participando na ceia com o Senhor, com os irmãos, em união, em comunhão, né, agradecendo por tudo que Jesus tem feito, né, na vida dela. Entendeu? Aí, continuando, versículo 26. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Jesus venha, anunciai a morte de Cristo. Anunciar as pessoas, falar da Santa Ceia. O que significa a Santa Ceia? Porque muita gente não sabe, toma Santa Ceia sem saber. Tem saber cerimonial, essa festa, esse significado, né, tão sério que é a Santa Ceia, é uma coisa muito séria, muito importante. Então, a gente, antes de tomar a Santa Ceia, tem que pensar muito, tá? Porque aqui a palavra do Senhor, né, diz no versículo 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem, porque tomaram Santa Ceia indignamente. Por isso muitos já morreu. Muitos são doentes, acamados. Porque quis dar o de durão, não vou pedir perdão a Deus não vou pedir perdão ao irmão não fiz nada contra o irmão. Mas Jesus fala, mesmo se não tiver nada contra o irmão, vai lá, peça perdão. Isso é um servo do Senhor normal, naturalmente. Tem que fazer, imagina você brigado, o irmão não pode estar brigado com o irmão. Né? Igual a palavra do Senhor diz que o filho não pode estar brigado com o pai. Entendeu? Família não pode viver em contenda, ter briga, discussão. É a mesma coisa dentro da casa de Deus. Os irmãos têm que viver em união, comunhão. Não é indisseção, não é ser inimigo, somos amigos. E a palavra do Senhor fala que até o nosso inimigo nós temos que orar por ele, amar. Não precisamos andar com ele, mas orar para Deus libertar, para mudar aquela pessoa, transformar-se uma nova criatura, uma nova pessoa. Para tirar tudo que é ruim do coração daquela pessoa, tudo que não for de Deus, tirar, libertar, curar aquela pessoa. Entendeu? Então, muitas pessoas também, né, já que a gente estava no modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, uns, né, vai, quando é Santa Ceia, assim, de branco, igual eu vou. Igual eu vou não, igual eu tô. Tá? Mas muita gente vai. Outros vão de terno e gravata, pela ordem do pastor, doutrina da igreja. Outros vão com a roupa do diaconato, porque quem serve é o diácono. Quem trabalha lá, servindo lá a Santa Ceia é o diácono. Ou, dependendo da igreja, os obreiros. Quem tem igreja que tem obreiro. A minha, que é quadrangular, minha denominação, tem diácono. É o corpo diaconato que serve. Mas tem igreja que é o corpo de obreiro. Entendeu? Mas muitas igrejas é o corpo diaconal, o grupo diaconal, o corpo diaconal que serve para a igreja, a Santa Ceia. Tá? Esse é um dos modos de celebrar o Senhor, porque tem que ter ordem e decência, temos que estar bem arrumado. Não só porque é Santa Ceia, eu vou estar com a minha melhor roupa, não. Mas em todos os cultos, a gente tem que ter a nossa melhor roupa. Escolher a melhor roupa, igual hoje, é domingo, dia de culto, eu vou botar minha melhor roupa. Não é para chamar a atenção, para todo mundo ficar olhando, não. Mas é para Deus. Dá o teu melhor para Deus. A palavra o melhor é em tudo. A palavra do Senhor fala que tudo que a gente fazer tem que fazer como estivesse fazendo para Deus, como fosse para Deus. E a palavra do Senhor fala que é tudo para Ele, por Ele, né? São todas as coisas.
Então tem que ser tudo para ele. Então nós temos que dar o melhor, não é o pior. Igual Caim, que deu a pior. Não, Abel deu o melhor dele. Então nós temos que dar o melhor. E o modo de celebrar o Senhor é o quê? É esperando o tempo. É igual eu falei. Quando Jesus falou pode comer e beber, beberam, comeram o pão. Mas tem muita gente que quer comer antes do tempo. Deve ficar com fome, criança até vai, não entende, mas adulto, pessoa grande. E no versículo 33 vai falando, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntar, quando estiver na Santa Ceia para comer, esperai uns aos outros. Come junto com os irmãos, espera todo mundo. Não é comer nada antes, não é nada antecipado, tem que ser tudo na hora certa, as coisas certinhas. Ordem e decência no culto. Se tiver com fome, come em casa, no versículo 34 vem falando. Não vos ajuntei para a condenação. O que está se condenando? Tem que ser obediente, né? Obediência ao teu pastor, obediente a Jesus, que sendo obediente, né, quebra a maldição, né, aceitando, né, o conselho do pastor, sendo obediente ao pastor, a Deus, a Jesus, gera bênção. Então tem que ser juntinho, tudo certinho, ser unido com os irmãos. Entendeu? Que ali não é só estar comendo o pão, não, aí o suco, não. Mas é uma coisa séria. Por isso que no versículo 21 vem falando, quando comer cada um antecipadamente a sua própria ceia, assim tem fome e outro embriago. Que não pode. Aí que vai dar mais fome, aí que vai dar mais sede se beber a Santa Ceia. Tá? Antes do tempo, ou beber antes do tempo. Então tem que ser tudo tempo, tudo moderado, não exagerado, que faz mal. Então essa foi a lição que o apóstolo Paulo, né, ensinamento que ele deixou para a igreja de Cristo, a igreja de Corinto, tá falando sobre o modo de tomar a Santa Ceia. Aqui fala da distinção da Santa Ceia também, mas aqui o assunto é sobre o modo da celebração do Senhor, que significa a ceia do Senhor. Como é tomar ceia corretamente, o modo certo.